Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E é inacreditável o que a CBF faz com o Vasco. Já não bastava nessa última quarta-feira ter uma arbitragem muito ruim do Anderson Daronco e agora sábado poderemos ter outro grande problema pela frente. Leandro Pedro Voaden estará no comando do apito. Para quem não conhece, eu vou explicar quem é e os grandes problemas que ele já causou apitando os jogos do Vasco. Então realmente deve ter alguma coisa contra o gigante da colina, porque a CBF insiste em tentar prejudicar o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Osvaldo. Ontem o empresário do Osvaldo mais uma vez revelou, trouxe novidade e disse ainda que o Osvaldo sente muita vontade de vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do Gigante. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então realmente, se você gostar do nosso conteúdo, ou se você está chegando aqui pela primeira vez, vamos lá, Vascaíno ajuda Vascaíno, me dá essa moral, se inscreve aqui no canal e é claro, fique sempre ligado nas notícias do nosso gigante da colina e deixe também o seu like, mas eu quero principalmente saber do seu comentário. Você, torcedor vascaíno, acha que o Osvaldo é um bom reforço para o Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, vamos logo trazer as últimas novidades do gigante da colina e começar falando sobre essa questão da arbitragem, sobre Leandro Pedro Voaden. O que acontece? Nessa última quarta-feira tivemos aí a arbitragem do Daronco, muito ruim, uma das piores arbitragens aí, principalmente dessa temporada, acredito que foi a pior relacionada ao Vasco da Gama, mas a gente também, infelizmente, já está acostumado com isso, com o Vasco sendo prejudicado com erros grosseiros, graves de arbitragem. E para melhorar tudo, né, para não falar o contrário, a CBF colocou um outro árbitro que tem um desempenho muito ruim apitando os jogos do Vasco nesse próximo jogo de sábado contra a equipe do Vitória. Sábado o Vasco enfrentará o Vitória no Barradão às 7h30 da noite e o árbitro da partida será ninguém mais, ninguém menos do que o Leandro Pedro Voaden. Para quem não conhece quem é o Voaden, ele é um árbitro, né, que já apitou vários jogos do Vasco e tem um histórico muito negativo, e até mesmo no ano passado, para pegar um mais recente, foi ele que estava à frente do apito no jogo entre Vasco e Bragantino, uma goleada que o Vasco sofreu por 4-1 em Bragança Paulista. Em determinada partida o Bragantino estava ganhando por apenas 2-1, o Vasco estava muito melhor na partida porque os outros dois gols que completaram essa goleada saíram no finalzinho do jogo e no momento que o Vasco cresceu, estava bem perto de conseguir um empate, o Leandro Pedro Voaden inventou um gol para o Bragantino, porque foi uma falta nítida no jogador do Vasco e nem sequer o VAR foi chamado. E diversos outros lances. Um grande exemplo também foi o Vasco Flamengo que aconteceu no ano de 2015. Uma mão nítida que o Canteiro, o jogador do Flamengo, colocou a mão dentro da área e o juiz realmente também, Voaden à frente do lance, não marcou nada. E diversos outros que são citados numa nota que um grupo político casaca fez relacionado ao árbitro. Ele colocou aí uma lista de jogos em que o Voaden teve interferência totalmente contrária, prejudicando o Vasco, inclusive em 2012, no ano em que o Vasco quase conquistou ali o Campeonato Brasileiro e apenas não conseguiu levantar o caneco por conta de erros de arbitragem. Então realmente é algo que começa a ser perguntado. O porquê a CBF faz isso? Por que a CBF coloca um árbitro que tira essa foto aí, no meio da torcida do Flamengo? Então realmente é para se questionar, é realmente para se perguntar o que acontece dentro da Confederação do Futebol Brasileiro com relação ao Vasco da Gama. E ainda nesse último jogo, né, contra a equipe do São Paulo, outra questão é com relação ao Daronco. A gente se pergunta o porquê está acontecendo isso, o porquê houve tudo aquilo naquela última partida, e assim também parte nisso no Lisca. O Lisca no início do ano teve um jogo após a conquista, né, após a última rodada do América Mineiro, em que ele se revoltou muito com certas atitudes do Daronco dentro de campo. E ele mandou um recadinho para o Daronco e também para o Gaciba, o comandante da arbitragem aqui da Federação do Futebol Brasileiro. E dá uma olhada aí nas duras críticas que o Lisca fez ao Daronco,
ao Gaciba e todos os árbitros aí que estavam responsáveis por comandar os jogos em que o América Mineiro estava disputando, pelo menos nessa última temporada. E aí a gente consegue entender o porquê dessa expulsão misteriosa do Daronco nessa última quarta-feira. Acabei de ver ali. Seu Anderson Daronco, meu amigo, meu conterrâneo, eu vi o pênalti agora que o senhor apitou 51 minutos para a Chapecoense. Que vergonha! O senhor tem que ter vergonha do que o senhor está fazendo na sua carreira. Que pena que você fez isso. E vou cumprimentar também. E sempre contra a mesma equipe. Aí o Bandeira, eu errei, eu peço desculpa. Chega, acabou. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba. O que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fomos, nós já fizemos representação, nós já mandamos ofício. E cada jogo se repete. A Chapecoense não tem nada a ver com isso, é um baita de um time, está fazendo um baita trabalho. Mas não pode estragar um trabalho de um clube todo, de um time todo, das pessoas que estão lutando pra caramba. Não é a primeira vez. É complicado. Pega um treinador que já tem um histórico, que fala a verdade para os árbitros, e um time que é sempre prejudicado por arbitragem, deu no que deu nessa última quarta-feira, e realmente até por isso que a assessoria do Vasco não deixou o Lisca falar. Porque se ele falasse, ia repetir a mesma história que aconteceu nesse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, após a partida do América Mineiro, em que o clube de Minas Gerais foi muito prejudicado, e a história também iria, volta a repetir, acontecer novamente após a partida contra a equipe do São Paulo. Então é uma situação muito complicada, é difícil, e a gente espera que sábado, contra ali o Vitória no Barradão, o Voaden mais uma vez não prejudique o Vasco. O torcedor vascaíno está totalmente cansado disso. Não aguenta mais ser prejudicado, ser eliminado, rebaixado e perder partidas por conta de erros de arbitragem. Mas vamos lá, vamos seguir. Falar aqui sobre futebol, que é realmente o que importa, e falar rapidamente sobre Osvaldo. Osvaldo, ponta direita, está atualmente no Fortaleza, ele não é titular pelo Fortaleza, é reserva, entra em pouquíssimos jogos, muito mal utilizado por lá. Porém, jogou em grandes clubes em sua carreira, Fluminense, São Paulo e diversos outros, que realmente teve um destaque, certo destaque. Inclusive no São Paulo ele conseguiu ser muito bem utilizado, como sua grande característica a velocidade. Mas é claro, a idade chega, a grande qualidade que ele tinha, que era ser um jogador veloz, rápido, acabou perdendo. Ele ainda tem suas qualidades, mas não consegue novamente ter o destaque que tinha há alguns anos atrás. E o Marcelo Cabo no Vasco pediu a sua contratação, inclusive estava muito perto de ser anunciado como o novo reforço do Gigante da Colina. Porém, com a demissão do Marcelo Cabo, as negociações esfriaram e agora está dependendo somente do aval do Lisca. O Lisca espera, aliás, a diretoria espera e aguarda a resposta do Lisca com relação ao Osvaldo. A proposta está na mesa, a negociação está na mesa e aguarda apenas a certeza se terá ou não condições com o Lisca à frente do Vasco de ser utilizado. E o empresário do Osvaldo falou sobre a possibilidade do atleta vestir a camisa do Vasco e também sobre o desejo do Osvaldo em jogar no Gigante da Colina. Com relação à chegada, com relação à negociação, o empresário deixou bem claro que por enquanto ainda não aconteceu absolutamente nada. A situação segue na mesma, segue realmente aguardando a definição do Vasco. E também com relação à situação do Osvaldo, qual seria o posicionamento dele em vestir a camisa do Vasco. O empresário deixou bem claro qual jogador não gostaria de jogar no Vasco. Ou seja, deixou claro, nítido, que Osvaldo sim, também teria esse desejo de vestir a camisa do Gigante da Colina e se sentiria, é claro, com muito orgulho de jogar aí até mesmo a segunda divisão pelo Vasco. E a grande pergunta que fica é, será que o Osvaldo é a solução para esse ataque do Vasco? Será que o Osvaldo é melhor que o Morato? Será que o Osvaldo é melhor que o Léo Jabbar? Será que o Osvaldo é melhor que o Gabriel Peck, que o Arthur Salles? Eu acredito que não. Se é para gastar dinheiro, vamos gastar com excelência, vamos gastar direito, com solução e não mais com refúgio. Porque de fato a gente não sabe como o Osvaldo tá, porque ele é reserva no Fortaleza. Mas eu acredito que com a idade avançada que ele tem, dificilmente será uma solução para esse sistema ofensivo do Vasco. Mas deixe claro a sua opinião aí nos comentários. E vamos seguir, falar aqui agora com relação ao Bruno Gomes.
O atleta que realmente evoluiu demais nessas últimas partidas, né? Após a saída do Marcelo Cabo, parece que com a chegada do Lisca é outro jogador. Ficou nítido a qualidade que ele deu para esse meio-campo do Vasco, ficou nítido a sua transformação e evolução em um período de tempo muito curto. Porém, infelizmente, nessa última partida, né, contra o São Paulo, ele acabou sofrendo uma lesão. O que acontece? O Bruno Gomes sentiu um espasmo na musculatura paravertebral e acabou tendo que sair, né, aos 10 minutos do primeiro tempo contra o São Paulo. E realmente isso complicou demais, tanto no quesito financeiro quanto no quesito técnico da equipe do Vasco da Gama. Por que no quesito técnico? É claro, porque como eu já falei, o Bruno Gomes realmente evoluiu demais. O Bruno Gomes se transformou num outro jogador e realmente trouxe qualidade para esse meio-campo do Vasco. Muito provavelmente o substituto do Bruno Gomes será o Rômulo. E comparar Rômulo ao Bruno Gomes, nesse atual momento, não há nenhum tipo de comparação que dê para fazer, porque o Bruno Gomes está muito melhor que o Rômulo atualmente. Então também preocupa o que vai acontecer com essa equipe com a saída do jogador. E no quesito financeiro, se dá, pois o Bruno Gomes é considerado o atleta mais caro, mais valioso da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não só do Vasco, mas como de toda a Série B. O atleta atualmente está estimado no valor de 4 milhões de euros, algo em torno dos 25 milhões de reais. E era o sonho, o desejo e o objetivo dessa atual diretoria conseguir vender o Bruno Gomes nessa janela de transferências do mês de agosto. Vender o atleta para o futebol europeu. Infelizmente, com mais uma lesão, ficará difícil a sua venda. Ele que há um tempinho atrás já ficou de fora de algumas partidas por conta de expulsão. Isso atualmente já diminui o passe dele. Ele é um jogador de segunda divisão que também desvaloriza o atleta. E agora também estando lesionado, dificilmente a venda que o Vasco gostaria de conseguir com o atleta resolver uma situação financeira no clube será difícil de acontecer. A gente espera que seja uma lesão rápida, de fácil solução, para que ele consiga retornar o mais rápido possível para os gramados e quem sabe ser vendido por um valor justo, que esse é o objetivo da diretoria. Um jogador de muita qualidade, que poderia ser muito bem utilizado pelo Vasco ainda por diversos anos, mas a situação financeira do clube não ajuda. Então terá de fazer de tudo para conseguir liberar o atleta o mais rápido possível. Essa lesão pode sim atrapalhar, então depende muito de uma avaliação mais a fundo do departamento médico e a gente saber, descobrir qual será o tempo que ele ficará de fora. O certo é, jogador importantíssimo, tanto no quesito financeiro com relação a uma venda futura, mas principalmente agora, no quesito técnico e tático dessa equipe do Lisca. E, rapaziada, também falar sobre o que aconteceu ontem lá em São Januário, uma linda homenagem ao Barbosa. Ficou pronto o muro que foi grafitado por certa equipe. Eu esqueci o nome aqui da equipe que foi responsável por esse projeto, mas um grandioso projeto em homenagem ao Barbosa, ele que recebeu o nome no CT, né? Agora é o CT Moacir Barbosa, e também teve um muro homenageando agora em São Januário, nas arquibancadas do Parque Olímpico de Natação, ali em São Januário, pintado com as fotos, com a foto do Barbosa, uma linda imagem passando aí na tela de vocês. Então, ou seja, Barbosa que sempre merecia receber essa homenagem e agora está tendo, finalmente chegou a hora. E para finalizar o vídeo também falar sobre duas situações, Alex Teixeira e Alexandre Gracelli. Ontem o Alex Teixeira praticamente foi a ser anunciado, né, não oficialmente pelo Besiktas, mas pelo próprio jogador, como novo reforço do clube turco. Chegou ainda bem, né, finalmente a uma definição com relação à sua carreira, irá jogar pelo Besiktas da Turquia, e o Alexandre Gracelli também foi anunciado como novo reforço do Sub-19 do Cuiabá. Alexandre Gracelli, que era um antigo técnico do Sub-20 do Gigante da Colina, já começou ontem, teve a sua estreia pela equipe de aspirante do Cuiabá e acabou perdendo por 1-0 para a equipe do Bragantino. Mas, rapaziada, trazendo todas as notícias, Osvaldo podendo chegar, Bruno Gomes, infelizmente, uma lesão que pode atrapalhar o futuro do atleta, e também, principalmente, sobre a arbitragem, algo que segue preocupando torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal. Volto a repetir, a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então é só apertar o botão aí, se inscreva, ative o seu sininho de notificação, também deixe seu like, o joinha, para que esse vídeo possa aí chegar a cada vez mais vascaínos igual a você e que nós estejamos informados aqui também no YouTube. Deixe seu comentário, o que você acha do Osvaldo sendo reforço do Vasco, concorda, discorda? Deixe a sua opinião, faço questão também de responder a cada um de vocês, torcedores vascaínos. Muito obrigado pelo apoio, um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.